Como é que nós estamos? Tudo bem? Cunha, você já chegou, né? E aí, meu amigo Ronan, como é que você tá? Tudo na paz? Deus abençoe. Juliano, boa noite, meu pastor Ronan. Tudo bem, né? Tranquilo. Como é que vai, meu amigo Amauri? Tudo bem, Davidson? Jesus é bom, não é? E aí, Wellington, como é que você tá? Anderson, boa noite para você também, meu amigo. Tudo bem? Ademar, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Isabel, como é que tá? Tudo na paz? E aí? Pierre, e aí, meu amigo Pierre, tudo bem? E aí, meu amigo Cumbuco, Deus abençoe, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana, hein? Final de semana, né? Parece que as coisas continuam caminhando. Avisem os outros. Hoje eu tive uma notícia um pouco triste. O nosso companheiro Gerson estava dodói, mas graças a Deus não foi nada assim grave, não é? Eu não sei se ele vai poder estar hoje, porque ele estava meio dodói, mas espero que esteja tudo bem com ele, não é? Tudo na paz. Vocês estão me escutando bem aí? Tá tudo bem? O som tá legal? Não é? Tá tudo bem aí o som? Queria dar um sinal aí se o som tá tudo bem. Olha, nós vamos hoje dar uma olhada na carta aos Efésios, tá bom? Então eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, tá bom? Eu vou desligar aqui os comentários para nós estudarmos, tá bom? Vamos lá, Bíblia aberta. Nós estamos na semana, a última semana das inscrições, não é? Semana que vem, a primeira turma já está sendo recebida aí na mentoria. Então, nós estamos aí na última semana de inscrições. Você que ainda não fez, faça a sua inscrição, aproveita essa semana, aproveita porque nós precisamos estudar. A crise está muito grande, vamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Hoje eu estava pensando nisso, vamos ocupar nossa mente com a palavra de Deus, sabe? Porque o negócio não está fácil, a crise está muito grande, mas nós precisamos entender que o céu não está em crise, que o Deus que nós servimos, ele não conhece a palavra crise. Só para que você tenha uma ideia, eu acho que são os chineses, que a palavra crise para eles é sinônimo de oportunidade. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque quando terminar a crise, a igreja estará ávida para ouvir a palavra, a igreja estará desejosa em entrar nos templos, ávidos ali para ouvir a palavra. Então é você, eu, todos nós precisamos estar prontos para esse momento, quando nós retornarmos para a casa de Deus, tá bom? Então, ocupe sua mente com a Bíblia, com a palavra de Deus, faça uma força. Eu sei que não é muito grande, mas é benefício seu, benefício meu, é para o nosso bem, tá bom? Então, nós estamos aí na última semana. A equipe, não é? O preparo de boas-vindas, não é? Todo o material de boas-vindas para os alunos. Então, esta é a nossa última semana. Então, corra, aproveite, porque Deus tem o melhor para nós, tá bom? Olha, nós começamos a olhar de forma panorâmica, vocês sabem disso. A forma, dentro de uma exegese mais apurada, será feito na mentoria. Nós olhamos Romanos,
já olhamos 1ª e 2ª aos Coríntios. Na aula passada nós olhamos Gálatas, e hoje nós vamos dar uma olhada aqui na Epístola aos Efésios, tá bom? Na Epístola aos Efésios. Deixa eu mostrar para vocês, dentro dessa introdução, que nós temos uma carta aqui muito interessante. Eu estava pensando como começar esse momento olhando a epístola, e eu comecei a pensar que se nós juntássemos tanto a carta aos Colossenses, não é? E a carta aos Efésios, nós teremos assim praticamente uma carta, não é? Se você que é cuidadoso na teologia juntar Efésios com Colossenses, parece que nós estamos lidando com a mesma carta, uma sequência. Não é à toa que muitos críticos criticam a autoria dessa carta, dizendo que não foi Paulo quem escreveu essa carta aos Efésios, não é? Existe um grupo de teólogos que dizem que Efésios está inserida dentro da carta aos Colossenses, e num determinado momento foi tirado essa parte e deu-se a ideia de aos Efésios e continuou o Colossenses. Mas eu não acredito e não concordo com nada disso. Eu estou apenas informando a vocês que e tentando combater essa ideia. Por quê? Eu vou provar aqui a conexão que há entre Efésios e Colossenses. Isto aí é sem dúvida, não há dúvida nenhuma nisso, por várias razões. Primeiro, porque tanto Efésios como Colossenses foram escritos numa mesma circunstância. Paulo estava preso. Nós temos aqui uma carta que é a carta da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas numa mesma circunstância geográfica. Qual é? A prisão de Paulo. Então, se alguém falar, mas eu acho que essa carta se parece muito com a de Colossenses, mas não há dúvida. Não há dúvida, porque quem estuda as epístolas, como eu e tantos outros, descobre perfeitamente que Paulo usa as expressões semelhantes em suas cartas. Não há problema nenhum nisso. E outra, a diferença entre a carta aos Efésios e a de Colossenses, ela está mais no sentido teológico, mas no sentido geográfico, Paulo estava preso. Então, quando ele escreveu Efésios, ele escreveu Colossenses. Então, não há nenhum problema de nós acharmos semelhança. Que bom que haja semelhança, porque aí diminui a dúvida quanto à autoria desta carta. Deixa eu falar algo para os meus alunos aí. Olha, há um questionamento. Quando vocês estudarem de forma mais profunda comigo, vocês vão perceber que há um questionamento muito grande que Paulo não escreveu as 13 epístolas que nós temos no cano aqui, tá? Muitos dizem, um grupo de teólogos, eu como professor, eu preciso dar todas as possibilidades para vocês. Há um grupo de teólogos que dizem o seguinte, que as únicas cartas legítimas de Paulo seriam Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, tá bom? Então, das 13 epístolas que nós temos, somente essas 6, para esse grupo de teólogos, são cartas paulinas, escritas realmente pelo apóstolo Paulo. As demais foram escritas, segundo esse grupo, as demais foram escritas por pessoas ligadas a Paulo, próximas a Paulo, e que deram a autoria das cartas ao nome de Paulo. Era muito comum na época de Paulo alguém escrever uma carta, um livro, e dar o nome de uma pessoa mais famosa.
Eu vou dar um exemplo prático. Imagine eu, Júnior, escrevendo uma carta naquele tempo. Entre o meu nome Júnior e o nome Paulo, apóstolo, automaticamente as pessoas parariam e olhariam mais. Por quê? Porque é Paulo. Entre o Paulo e o Júnior, evidentemente as pessoas olham. Nós chamamos isso de pseudoepígrafo. O que é isso? É que a autoria é falsa, mas o escrito é verdadeiro, tá? Então esse grupo de teólogos que afirmam que Paulo só escreveu 6 e as outras 7, as outras 7, elas foram escritas por um amigo de Paulo, companheiro de Paulo, e deram o nome de Paulo porque era uma prática muito comum naquela época. Escute, isto é afirmação de um grupo de teólogos e eu li sobre isto. Um outro grupo que eu faço parte é que reconhecem que as 13 epístolas são paulinas e eu, Carvalho Júnior, estou inserido neste grupo. Creio perfeitamente também que Paulo tenha tido auxiliares, amigos para lhe ajudar na escrita. Ele mesmo precisou de amanuenses e ele deixava o amanuense muito livre para deixar um beijo, um abraço, um comentário. Não há problema nenhum com isso, tá bom? Então, a ideia de que Paulo tenha escrito apenas 6 é de um grupo de teólogos e outros afirmam que as 13. Eu afirmo. Dentre essas cartas questionadas na autoria de Paulo, Efésios. Efésios é uma carta muito questionada. Muita gente não acredita. Por exemplo, se você ler alguns livros de padres da igreja, de teólogos católicos, você vai perceber que esta epístola, como outras, estão colocadas na expressão deuteropaulina, ou entendeu? Que não são escritos da primeira classe, tá? Eu fiz PUC, eu li muito livro de Loyola, das editoras, gosto muito, leio até hoje, não tem como, que eu fiz hebraico lá, então não tem como, mas eles acham que não, mas não se questiona, não se briga. Por quê? Porque alguém acha que alguém escreveu e colocou a autoria de Paulo. Eu, Carvalho Júnior, acho que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, quando você ouvir aí que alguém disser que só existe 6 epístolas realmente paulinas, você já sabe, é porque eles acham que as outras foram escritas por amigos de Paulo, companheiros de Paulo, e que deram o nome da autoria de Paulo. Agora, isso muda alguma coisa? Não muda. É por isso que você consegue descobrir quando alguém prega nas epístolas, quando ele acredita na autoria de Paulo e quando ele não acredita. Eu aprendi isso na PUC. Sabe quando alguém prega dizendo assim, como o autor a epístola aos Efésios, ele está logo deixando claro que ele não acredita que seja Paulo. Então ele diz assim, e o autor da epístola aos Efésios diz isso, tal. Entendeu? Mas isso é só para nós. Na mentoria nós vamos mergulhar e nós vamos dar as raízes, as razões pelas quais as pessoas consideram que esta carta não foi escrita por Paulo. Agora, essa é uma carta da prisão, tá? Esta é uma carta que Paulo escreveu quando estava preso. Aí vem essa carta hoje é só para debater, não é? Aí vem um outro problema. Qual seria esta prisão? Roma, Cesareia, a domiciliar, quer dizer, aí cada um tem a sua opinião. A maioria dos teólogos, acham que Paulo estava preso em Roma quando escreveu. Outros acham que é Cesareia. Outros acham que é uma
prisão domiciliar. Eu só acho que ele estava preso. Eu acho que ele estava preso, porque ele mesmo diz, eu, Paulo, o prisioneiro. Então, ele está preso. Então, uma carta produzida na prisão. Eu vou deixar aqui algumas observações. Caneta e papel aí, escrevam, por favor, anotem isto aí. Por exemplo, a Epístola aos Efésios, ela é considerada a carta magna da igreja, tá? Sabe por quê? Porque essa é a epístola que vai tratar da igreja antes de existir. Não, você não entendeu, eu nem posso ir embora porque tem a pandemia lá fora, eu não posso sair. Essa é a carta que era considerada a carta magna da igreja. Por quê? Porque nos versículos do Efésios 1 até o versículo 14, Paulo vai falar da igreja na sua existência antes de existir, que já existia na presciência de Deus. Não venham entrar sobre predestinação, sobre calvinismo e arminianismo. Não é esta a matéria hoje. Eu só estou dizendo que para os teólogos, esta carta representa a carta magna da igreja. Por quê? Porque o autor, Paulo, vai escrever dizendo que a igreja ela já existia nos pensamentos de Deus, na presciência de Deus, tá? E antes da igreja existir, Deus já havia abençoado esse projeto chamado igreja. Então, eu gosto muito dessa carta, porque esta carta vai revelar que a igreja existia antes de existir. Você está entendendo? Se você estiver entendendo, solta esse coração aí. Segunda-feira esse povo hoje não está querendo estudar, não é? Então Paulo já está dizendo que a igreja já existia antes de existir, e ele vai dizer que Deus abençoou a igreja antes dela existir. Quando ela toma o formato, ela já vem com a bênção de Deus, tá? Então, ela é considerada a carta magna da igreja, porque Paulo vai revelar que a igreja existia antes mesmo de existir, ou seja, a igreja invisível já existia. Depois, a igreja visível estabelece. Só para que vocês tenham uma ideia, como essa carta é bacana. Por exemplo, quando você estuda essa carta, e nós faremos isso na mentoria, você vai perceber que não existe polêmica nesta carta. Paulo não está escrevendo para resolver problemas seríssimos, problemas de ordem sérias, assim, não de ordem, todo problema é problema, mas essa é a carta que Paulo, você não vai encontrar Paulo como escrevendo aos Coríntios, como Paulo escrevendo aos Gálatas, quando Paulo escrevendo aos Colossenses. O tom aqui é mais leve, é mais suave, não é? Talvez, para que vocês tenham uma ideia, o momento mais apertado que nós teremos nessa carta dar-se-á no capítulo 5 em diante. Mas até então você vai encontrar uma carta leve, uma carta serena. E eu anotei, e eu queria que vocês anotassem, os 4 estilos encontrados na carta aos Efésios. Por exemplo, quando Paulo escreve, ele escreve sobre a ótica de 4 estilos. Qual é o primeiro estilo? É o estilo solene. Qual é o segundo? Lento, calmo. Qual é o terceiro? Repetitivo. Tá? Não, peraí que eu anotei errado aqui. Primeiro é solene, tá? O segundo, repetitivo, litúrgico e erático. Então, só para que vocês entendam, Paulo, essa carta vai desenvolver o estilo solene, o estilo repetitivo, ele faz questão de repetir. Capítulo 2, ele repete coisas do capítulo 1, capítulo 3, ele repete algo inserido no capítulo 2. É litúrgico, vai ensinar grandes lições dentro de uma liturgia
e vai trazer também a hierarquia, melhor dizendo. Então, quando se estuda esta carta, você tem que colocar 4 tipos de óculos, tá? Você tem que colocar o óculos solene, porque é uma carta muito magna, uma carta que vai envolver o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, tá bom? Repetitivo, porque é uma tática pedagógica, a repetição faz parte do processo pedagógico, é litúrgico, vai colocar as coisas dentro do seu lugar de uma liturgia, e é hierárquico, tá bom? Mostrando que a igreja é um corpo e a cabeça é Cristo, tá? Então nós temos 4 estilos especiais nesta carta. Outras observações eu gostaria de deixar para vocês é que esta carta, tá bom? Ela tem uma intenção, como todas, ou um objetivo. Paulo não escreveu apenas por escrever. Ele escreveu com objetivos, como sempre, não é? Ele não jogava nada no ar. Por exemplo, a Epístola aos Efésios não parece responder a problemas particulares. Você vai encontrar isso? Você não encontra. Criados por circunstâncias específicas. Não responde à situação de perseguição, nem infiltração de erros na igreja. Não polemiza, ainda que alguns autores procuram explicá-la a partir de tais situações. Não há, porém, sinais evidentes de tais problemas. Escute. Ao mesmo tempo, a epístola não se dirige a nenhuma comunidade em particular. Eu já vou mostrar isto aqui. Então, recapitulando, quando nós começamos a ler esta epístola, nós vamos perceber que Paulo não a escreve para responder problemas particulares, criados por circunstâncias específicas. Não há uma ideia de uma heresia forte, como em Gálatas e em Colossenses, tá? Não há infiltração de inimigos judaizantes. Daí é que o primeiro grupo acredita plenamente que não tenha sido Paulo quem a escreveu, tá bom? Mas é muito bacana essa ideia de nós estudarmos percebendo que é bem diferente de Gálatas, é bem diferente de Colossenses, é bem diferente de 1 ao 2, é bem diferente de Tessalônica, bem diferente, porque é a carta magna da igreja, tá bom? Vejam bem, quando eu anotei aqui que essa carta não é dirigida a um grupo somente, eu gostaria de voltar aqui para vocês para mostrar algumas coisas interessantes aí. Ó, Efésios capítulo 1 e o verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vale a pena dizer que nos manuscritos, por exemplo, no Códex Vaticano, Sinaítico, Alexandrino, que dizem que são os códex mais próximos ao original, a palavra que estão em Éfeso não conta, não consta. Eu sei que tem muito aluno aí que já ouviu falar isso, e é verdade, viu, aluno? Nos manuscritos não existe essa palavra que estão em Éfeso. Nos manuscritos aparece assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, nos códex, nos manuscritos, esta palavra em Éfeso, ela não aparece. Daí um outro problema, tá bom? Que as pessoas veem com aquele intuito de desmerecer a autoria de Paulo na carta. Mas eu sei que não existe mesmo, tá? Não existe, preste atenção, não existe. Por quê?
Porque essa carta aos Efésios é uma carta circular. Ela não deveria ser lida apenas a uma igreja. Então ela é uma carta circular. Por exemplo, chegou a carta em Campinas. Eu, como pastor de Campinas, olha só que pretensão. Pastor Paulo, pelo amor de Deus, é só aula, tá? Lhe amo. Aí eu coloco a palavra Campinas. Então, aos santos que estão em Campinas. Se essa carta fosse para São Paulo, aos santos que estão em São Paulo. Se essa carta fosse para o Japão, lida no Japão, aos santos que estão no Japão. Entenderam? Então é uma carta circular. Então quem preenchia o cabeçote, olha, agora eu fui longe, né? Quem preenchia o destinatário era o pastor da igreja que recebeu a carta. Então é por isso que nos manuscritos não consta, tá? Então isto aqui é um acréscimo, não mude nada, porque a mensagem é poderosa, mas essa carta deveria ser lida nas igrejas. Então por onde essa carta chegava, eu preenchia o nome da igreja, aos santos que estão no Japão, aos santos que estão nos Estados Unidos, aos santos que estão no Maranhão, aos santos que estão em Rio Branco, aos santos, entendeu? Então eu preenchia. Se você está entendendo, solta esse coração aí, não me irrita. Então eu preenchia. Então é por isso que é uma carta circular. Agora, os copistas acharam por bem, quando ela entra no cano, colocar a palavra Éfeso. Mas não mude nada, porque ela foi destinada a uma igreja, ou ao conjunto de igrejas, e nós fazemos parte. E a igreja em Éfeso fazia parte. Vocês já esqueceram do relacionamento de Paulo com esta cidade? Foi a cidade que Paulo mais ficou, tá? Ele fundou a igreja. Era a cidade de Éfeso. Paulo quis passar até o Pentecoste lá, a festa de Pentecoste na igreja. Então não há nenhum problema de nós colocarmos a ideia. Agora escute. Tanto os pais da igreja como Orígenes, Basílio e outros, eles foram, quando eles começaram a copiar, eles sempre colocavam já a palavra Éfeso, tá? Já indicando possivelmente uma carta para uma determinada igreja, quando na verdade esta carta é uma carta circular. Agora, quando você for pregá-la na sua igreja, não há motivo nenhum de vocês falarem isso. Vocês podem seguir do jeito que está a Bíblia. Epístola de Paulo aos Efésios. Pronto. Isto aqui é para nós, é a título de informação, é aula. Dentro da aula, nós estamos entendendo que esta carta é uma carta circular, que nos manuscritos nos códex mais aceitos, mais próximos, não consta. Mas o fato de não constar não diminui a eficácia, o poder das palavras contidas nesta carta, tá bom? Não há nenhum problema. Então vejam bem, vocês percebem que no versículo 1 nós temos aí a forma epistolar da carta já? A forma epistolar, não é? Quer dizer, Paulo é o remetente e a região aí de Éfeso, as igrejas ali, seriam os destinatários da carta, não é? E é interessante que vem o versículo 2, que eu até anotei um negócio muito bacana, eu já vou voltar aqui para algumas curiosidades, mas o versículo 2 diz assim: a vós graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou revelar, não é revelar. Hoje eu estava estudando sobre revelação, inspiração e iluminação. Deixa eu falar um negócio para vocês legal aqui. Agora, se você não soltar esse coraçãozinho, eu não revelo. Tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui.
O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele não é citado aqui no versículo 2. Você já parou para pensar? Pensa comigo aí. Você está com a Bíblia aberta aí ou você está só me ouvindo? Está deitadão na cama aí me ouvindo. Você está com a Bíblia aberta? Isso é aula. Caneta e papel. Isso não se repete mais. Isso é só hoje. Outras aulas sobre Efésios será totalmente diferente. Isso é para hoje. Inspiração, a iluminação é agora. A vós, graça da parte de Deus, primeira pessoa da Trindade, de Jesus Cristo, a segunda. Cadê o Espírito Santo? Paulo tem problema com a Trindade? Será que Paulo tem problema com a Trindade? Porque em quase todas as introduções da forma epistolar dos seus escritos, ele diz Deus Pai e Deus Filho. E aonde está o Espírito Santo? Será que Paulo não cria? Será que Paulo não acreditava? A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Essa palavra foi criada por Tertuliano. Não é que ele criou a Trindade, esse pai da igreja, mas ele criou o nome Trindade. Mas a Trindade, ela percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tertuliano, ele deu o nome das três pessoas como Trindade. Cadê o Espírito? Apesar de que do versículo 3, preste atenção, até o versículo 14, 13 melhor dizendo, ele vai falar de Deus, Jesus e do Espírito Santo. Mas no versículo 2, ele fala Deus Pai e Deus Filho. Cadê o Deus Espírito Santo? Sabe, irmãos, é porque Paulo, meus alunos, Paulo, ele entende tanto o papel de cada um na Trindade, quando ele diz assim, a graça da parte de Deus, eu já vou voltar nessa matéria, ele está falando da ação de Deus e agiu. De Jesus Cristo, já agiu. Mas ele não diz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo continua agindo. Ele continua operando. Ele continua realizando. Claro, eu vou tematizar isso aqui. Esse capítulo, Paulo está falando da igreja eleita, no coração e na mente de Deus, pela presciência, Jesus já sabia. Então o Pai veio, elaborou, ele planejou, o Filho executou. Agora, quem realiza a obra é o Espírito. Então, se você estiver entendendo, solta o coração. Então, quando ele diz Deus Pai, ele já fala da obra que o Pai fez. Deus Filho, ele fala da obra que o Filho fez. Agora, o Deus Espírito, ele não coloca, por quê no verso 2? Porque o Espírito continua atuando, continua fazendo, continua governando, continua convencendo, continua realizando. Você está ligado? Está entendendo o que eu estou falando? Você pegou? Está pegando? Então, por que no verso 2 para em Jesus? Porque tanto Deus Pai como Deus Filho, eles já realizaram. Mas como o Espírito continua realizando, ele não aparece no 2. Se ele já tivesse realizado, ele aparecia. Mas como ele continua, você está pegando? Quando ele continua fazendo, como ele continua realizando, ele não aparece no verso. Por quê? No versículo. Porque a sua ação é escondida no sentido pleno. A sua ação está aí ontem, hoje e amanhã. Você captou ou não captou? Você pegou ou não pegou? Então, eu nunca vi Paulo falar tanto sobre a Trindade como nesta carta.
E ele fala usando cada papel, o Deus Pai executando, formando, planejando, o Deus Filho executando. E agora, como é a era do Espírito Santo, o Espírito Santo não aparece no versículo 2, por quê? Porque ele ainda está atuando, ele ainda está fazendo, ele ainda está governando, ele ainda está convencendo, ele ainda está fazendo, ele ainda está tocando. Solta esse coraçãozinho, dá glória a Deus nesse coração. Solta esse coração. Solta esse coração agora. Então não é que Paulo ele tenha algo contra o Espírito, que não acredite na Trindade, pelo contrário, ele acredita tanto que ele não coloca o Espírito Santo aqui porque ele ainda continua agindo. Deus já agiu, o Espírito já fez, Jesus já fez, agora é a hora do Espírito Santo. Pegou ou não pegou? Entendeu a ideia agora? Então nós temos o remetente, que é Paulo, e o destinatário, que é, no caso aqui, os fiéis, os santos, os eleitos, não é? E dentro dessa visão interessante. Deixa logo eu continuar um negócio aqui. Meu Deus, hoje é muita coisa e o grosso é lá na mentoria. Eu vou mostrar para vocês a carta de Colossenses dentro de Efésios e Efésios dentro de Colossenses. Mas eu só vou fazer isso na mentoria, porque eu vou precisar de muito tempo, tá bom? Preste atenção no negocinho aqui, ó. Depois do versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vale a pena dizer que esses lugares celestiais são regiões, não é o céu propriamente dito, mas é uma região celestial. Não me pergunte como, alguém diz, é o céu. Não, não é o céu. São umas regiões espirituais mais alto de raciocínio que nós não podemos. Interessante que Paulo não fala em bênçãos materiais aqui, não é? Ele fala em bênçãos espirituais, não é? Aí, vejam bem, bendito o Deus. Anote aí, ó. A palavra Deus aparece no versículo 3. Efésios 1:3. Deus. Ponto. Agora, leia o 7. O 7 comigo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Quem é que aparece aqui? Jesus. Olha só, ele começa com Deus, que nos abençoa, bendito Deus e Pai, que nos abençoou. Já é um passado, quer dizer que eu sou abençoado desde o passado, então ninguém vai mudar o plano de Deus e ninguém vai te prejudicar, ninguém vai acabar com você, porque você já foi abençoado, você já foi carimbado para receber vitória. E a bênção que Deus te deu não é hoje, Ele já te deu antes de você existir. Você consegue entender isso? Você consegue entender a magnitude dessa carta? Paulo traz para o presente o que já aconteceu lá no passado. Não, vou embora. Você tá fraco hoje, vou embora. Você entendeu? Então Deus já nos abençoou. O fulano vai impedir. Não vai impedir nada, porque Deus já nos abençoou lá no passado. Quando você não era nada, você não existia, você nem fala nada, Ele já abençoou o passado. Está captando a ideia? Então nós temos Deus que nos abençoou. Aí ele diz, em quem temos a redenção do Espírito, pelo seu sangue, papel do Jesus Cristo, papel de Jesus, tá? Agora leia o 13, Em quem temos vós estáis, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Pronto.
Vamos embora todo mundo, vamos dormir. Entenderam ou não? Até do 3 ao versículo 14, Paulo fala do ministério da Trindade. Puxa vida, hein? E eu vou deixar você pensar um segundo aí. Pensa. Ele fala do ministério da Trindade. Deus nos abençoou, Jesus nos resgatou e o Espírito Santo nos selou, ou seja, somos propriedade dele. Vejam o papel da Trindade, é por isso que essa carta ela tem algo de diferente das demais, porque Paulo ele traz aqui a ideia da Trindade. Eu vou só esperar vocês pensarem só esse pouquinho aí, tá bom? Então, olha a Trindade participando, o Deus que abençoa, o Filho que resgata e o Espírito Santo que diz, é meu, é meu, é meu. E que bacana isso, não é? Aí, você já captou algumas coisas, tenho certeza. Preste atenção. O grande objetivo dessa carta é revelar à igreja que ela já foi planejada num passado distante de todos nós. E na eleição, na presciência de Deus. Quer dizer, Deus pensou há muitos anos, e nós não sabemos quando, sobre a igreja. Então Paulo retorna à mente de Deus, claro, com as suas limitações, e traz para a igreja de Éfeso o simples escrito, o simples ensinamento. Somos a igreja que Deus resgatou e planejou. Vocês tinham que dar muito glória a Deus aí, soltar muito o coração, porque não existe nenhuma empresa, não existe nenhuma instituição que foi planejada como a igreja, que nasceu na mente de Deus, que nasceu na presciência de Deus. Então, Paulo está falando à igreja em Éfeso e às regiões ali, que eles fazem parte de um projeto lindo, de um processo extraordinário, entendeu? Então não é um processo que nasceu ontem, nasceu na eternidade, muito longe do que nós conhecemos, tá? Agora, se o papel principal dessa carta é falar sobre a igreja, Paulo começa a dar imagens da igreja nessa carta. Anote aí, as imagens da igreja em Éfeso. Nós temos as imagens. Isso aqui eu achei muito bom. Qual é a primeira imagem? É a imagem da unidade. Essa igreja que Deus salvou, ela precisa viver em unidade. Entendeu? Olha o que diz 2,14. Efésios 2,14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então essa igreja que ele comprou, que ele planejou, que ele abençoou, ela precisa entender que agora ela é um, não são dois. Porque quando ele diz assim, os povos fez um, Paulo está falando dos judeus e dos gentios. Então, antes de Jesus morrer no Calvário, eram divididos judeus e gentios. Mas quando Jesus morre e paga o preço, ele faz de dois povos um somente. E hoje ele não chama esse povo judeu-gentil ou gentil-judeu. Ele chama esse povo de igreja. Não, vou embora, vocês não entenderam. Solta esse coração, solta esse trem. Você está entendendo? Então, a imagem que Jesus tem, que Paulo tem da igreja na carta, primeiro é a imagem de quê? De um corpo, de um povo, olha só, preste atenção, ó. O 15 diz, 2,15 diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Não, cadê o Gerson, hein?
Cadê o Gerson? Você não está pegando? Qual é a primeira imagem? É a unidade. E essa unidade, Paulo escreve assim, ó, preste atenção. Um só povo, 14, anota. Ei, isso não volta mais. Veja um só povo aqui, ó. Diz aqui, ó. 14 diz, de ambos fez um povo. Um povo. Depois, qual é a segunda imagem da unidade da igreja? Um homem. Pegou ou não pegou? Olha o que ele fez. Mas não é só isso não. Um só homem. Um só corpo. Olha o 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, mantendo com ele as inimizades. Ó, um corpo. Espera aí que eu já vou repetir. Beleza? Um corpo. Tudo isso está anotado aqui. Ah, isso aqui é uma benção. O 18. O que diz? Porque por ele ambos tenham acesso a um. Os vizinhos vão pensar que eu estou brigando. Um mesmo. Não estão pensando. Não. Os vizinhos são tudo benção. Presta atenção. Um. Agora vá lá. 4. Vá no 4 agora. Efésios 4. Presta atenção. Não desanima não. Efésios 4. Meu Deus, eu Senhor, eu não sou ninguém. Efésios 4:4. Um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, uma só esperança, um só batismo. Preste atenção, um só Senhor, uma só fé. Vocês entenderam aí? Captou ou não captou? Então, qual é o primeiro retrato da igreja? Quando Deus estabeleceu a igreja. O que é que ele quer fazer? Ele quer levar a igreja a ser uma igreja unida, unidade. Então, antes de Jesus, 2 povos, ele fez um só. Vários, um só. Então, é essa a unidade. Ah, mas é tão difícil viver a unidade hoje, não é? Não é fácil. Mas o primeiro retrato da igreja é a unidade dela. E olha, um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, um só Deus, um só Senhor, um só homem, um só corpo, um povo só. Então, o segundo retrato é o mistério. A igreja, ela é um mistério. Meu Deus, já vai terminar. A igreja é um mistério. Vocês concordam comigo que a igreja é um mistério? Além de a igreja ser um só corpo, ela é um mistério. Olha o que diz aí, ó. Olha o que diz aqui. 3:4. Efésios 3 e o versículo 4 diz: Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? É a igreja revelada. É um mistério. A terceira imagem da igreja é que ela tem uma cabeça. A igreja, ela é o corpo, cuja cabeça é Cristo. Olha o que diz aqui, ó. Efésios, deixa eu ver se é isso. Vamos achar aqui. Deixa eu ver se eu anotei certinho. Tá aqui, ó. 1:22. Sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Pegou ou não pegou? Então, nós temos algumas imagens aqui, ó. Eu não posso mais ler muito, falar muito. Eu tenho a unidade, eu tenho o mistério, eu tenho a cabeça,
tem uma outra imagem. A igreja é um edifício, tá? Uma outra aqui, deixa eu mostrar mais para vocês aqui, ó. Ah, tá. A igreja é um homem novo, a igreja é a esposa de Cristo, ela é a plenitude, o pleroma, tá bom? E, além de tudo isso, ela é governada pelo Espírito Santo. Então, percebam que quando Paulo começa a falar sobre a grandiosidade da igreja, meu Deus, ele estabelece um critério simplesmente formidável. Tem mais um negocinho que eu quero passar para vocês sobre esta carta, né? É só uma, nós não estamos aqui estudando como nós faremos na mentoria, tá bom? Vejam bem, só um pouquinho mais de Bíblia que eu sei que vocês gostam. Se nós começamos a falar no capítulo 1, lembram? O versículo 2, o Espírito Santo está escondido, agindo. Só que do 3 a 6, o Pai faz. Do 7 aos 12, o Filho faz. E do 13 em diante é o Espírito que faz. Então eu queria que, se vocês pegarem isso, eu vou ficar satisfeito. Nós temos a Trindade atuando no capítulo 1, tá bom? Agora vejam bem, leia aí uma coisa engraçada. Engraçada, não é engraçada de riso, é engraçada de coisa boa, tá? O versículo 15 diz assim, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Outra coisa que eu estava vendo hoje aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Só um minutinho. São lugares, emissão. Foi santo, nos predestinou segundo. Ah, tá. Você já reparou que em cada final da atuação da Trindade, Paulo diz assim, para louvor da sua glória? Você já parou para pensar? Olha só, no versículo 3 ao 6, que é a obra do Pai, não é? Ele diz assim, para louvor de sua glória. Do 7 até o versículo 12, que é a atuação do Filho, diz assim, ó, para louvor de sua glória. Não é legal? Do 14 ao 15, que é a atuação do Espírito, diz assim, ó, para louvor da sua glória. Eu não vou nem explicar porque eu sei que você pegou. Então, no capítulo 1, nós temos a Trindade participando, e Paulo sempre glorificando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, hoje eu fiz uma exegese muito bacana, que eu quero terminar aqui, porque essa madrugada nós temos muita coisa para gravar e estudar para a mentoria. Eu achei uma coisa muito interessante aqui, ó. Lê comigo, Efésios 1,15, diz assim, por isso ouvindo eu também a fé que entre vós há, no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Eu estava estudando isso aqui com calma, depois que eu percebi, estudei a atuação do Espírito, da Trindade, tá? A Trindade agindo no capítulo 1,
Paulo vai falar agora sobre ele, quer dizer, ele começa falando da Trindade, depois ele vai falar agora sobre a oração que ele faz. Ele vai falar sobre a vida dele na cadeia, na prisão, não é? Então ele diz assim, ó, o 14 diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Você já parou para pensar aonde Paulo estava quando escreveu? Lembram? Preso. E dizem, eu li muitos comentários, e quase todos dizem que Paulo estava preso a um guarda romano. Não é? Estava ali preso a um guarda romano. E eu fiquei lendo esse versículo e comecei a perceber que não importa o ambiente em que eu e você estejamos, nós temos que orar. Entendeu ou não? Não importa o ambiente. Quer dizer, Paulo, prisioneiro, poderia dar 1001 desculpas, mas ele diz: olha, eu vou orar por vocês e eu me lembro de vocês nas minhas orações. Primeira lição: ele está preso, encarcerado, mas ele tem sua vida de oração. Então esse problema que te cercou, te encarcerou, não pode roubar o período da sua oração. Paulo, segundo os comentaristas, ele estava preso a um guarda romano. Por isso, presta atenção, desanima não. Por isso que Paulo vai falar aqui, não é? Sobre a armadura. Entendeu ou não? A couraça, o capacete. Pegou ou não pegou? Então, além dele estar preso a este soldado, ele não parava de orar. E depois ele vai pegar cada peça ali da armadura romana e transformar isso numa armadura espiritual para que o crente resista ao dia mau. Entenderam ou não entenderam? Então, o que está provado aqui? Que o ambiente não pode roubar nossa comunhão, nossa adoração, nossa fé, nosso objetivo. Mesmo preso, ele orava. Eu não vou orar hoje porque estou preso. Eu não vou orar hoje porque eu estou com um problema. É agora que você tem que orar mesmo. É agora que você tem que interceder. Está acabando o tempo. Tem uma outra coisa interessante, diz assim, ó: dou graças a Deus todas as vezes, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Além de estar preso, o ambiente não era favorável, ele orava pelos outros ainda. Ele não orava nem por si: ó Deus, me liberta, me quebra isso, Senhor, abre esta porta para mim, eu. Não, ele orava pelos outros. Porque eu aprendi desde muito cedo que quando eu intercedo pelos outros, tudo o que eu estou pedindo, Deus me dará em dobro. Porque Deus não vai esquecer do período em que você tira para orar por outros e deixar você sem vitória. Então o ambiente não era bom, ele orava. Ou seja, o ambiente não é bom, crie um ambiente, faça desse ambiente ruim, porque na oração o ambiente vai mudar. Quando tu estiveres orando, o ambiente vai mudar. Quando tu estiveres clamando, esse ambiente de prisão, de cárcere, de problemas, ele vai mudar em nome de Jesus, porque a oração tem este poder de mudar o ambiente. Segundo Paulo, ora pelos outros, esquece até de si, ele ora pelos outros, não é? E tem outra coisa, ele diz assim: não cesso. Quer dizer, a oração dele é contínua. Não, hoje eu não vou orar porque eu estou ruim. Não, ele diz: não cesso. É contínua. É sempre, é hoje, é amanhã, é contínua. Você pegou ou não pegou? É contínua. Então, primeiro, o ambiente. Segundo, ele intercede pelos outros. Ele não é contínua a oração, é contínua. Não para. Tá bom? Ele continua orando. Então, eu queria deixar isso aqui para vocês, porque faltam apenas 20 segundos. Já eu volto, em nome de Jesus. Já volto para terminarmos, tá?